Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Terceira semana da Páscoa. Sábado 10 de maio de 2025. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e, há 8 anos, jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sáron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Palavras de vida eterna, a escolha de permanecer com Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje encerra o capítulo 6 de São João, o discurso do Pão da Vida. Até aqui, Jesus havia feito revelações extraordinárias, que ele era o pão descido do céu, que sua carne era a verdadeira comida e seu sangue, verdadeira bebida. Isso causou escândalo entre muitos. E o versículo inicial de hoje já nos mostra a reação de parte dos seus discípulos: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?
É importante perceber que não eram os fariseus, nem os escribas que diziam isso, mas os próprios discípulos. Aqueles que já estavam próximos de Jesus, que o seguiam. Isso nos ensina algo fundamental: seguir Jesus exige fé que ultrapassa a lógica humana. O que ele propõe muitas vezes é desafiador, incompreensível à primeira vista. Mas é exatamente aí que se revela o verdadeiro discípulo, aquele que permanece mesmo quando não entende tudo. Jesus não suaviza sua mensagem. Ele não diminui a exigência para manter os seguidores. Ele diz: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. E com isso, muitos se afastaram. Não quiseram mais andar com ele. É aqui que se dá um dos momentos mais belos e decisivos do Evangelho. Jesus, com liberdade e respeito, pergunta aos 12, vós também quereis ir embora? E Pedro, em nome de todos, responde com uma das declarações mais profundas da fé cristã: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Pedro não diz que entendeu tudo. Ele não explica o mistério da carne e do sangue. Mas ele confia. Ele reconhece que, mesmo sem entender, Jesus é a única fonte verdadeira de vida. Essa é a fé que nos sustenta, não uma fé de respostas prontas, mas de confiança inabalável. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes em nossa vida nos deparamos com palavras ou situações duras? Quando o Evangelho nos convida a perdoar quem nos feriu, a amar os inimigos, a renunciar ao pecado, a confiar em Deus mesmo na dor, tudo isso pode parecer exigente demais. Mas a pergunta de Jesus permanece atual: vós também quereis ir embora? E a resposta que Pedro nos ensinou também deve ser a nossa: Senhor, a quem iremos? Fora de Cristo, tudo é vazio, tudo passa. Nele está a vida que não termina, a paz que não decepciona, o amor que não falha. Que hoje possamos renovar nossa decisão de permanecer com Jesus. Mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando o caminho se torna estreito. Que saibamos reconhecer, como Pedro, que só Ele tem palavras de vida eterna, e que permanecer com Ele é a escolha mais segura, mais sábia, mais cheia de esperança. Oremos. Senhor Jesus, Tuas palavras são duras, sim, mas são verdadeiras e nos conduzem à vida. Dá-nos a graça de perseverar ao Teu lado, mesmo quando não compreendemos tudo. Ensina-nos a escutar com o coração e a confiar na Tua vontade. Tu tens palavras de vida eterna. Não queremos ir para outro lugar. Queremos viver contigo, hoje e sempre. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e permanecei firmes no Senhor. Graças a Deus. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.